O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos demais, então é muito importante que você fique comigo até o final. Eu sei que você não é inscrito ainda no nosso canal, então se inscreve aí, ativa o sininho da notificação. Se você gostar do vídeo, dá um like que a casa agradece. Vamos para o que interessa? Essa semana eu tive um sonho, foi um sonho bem impactante, por isso é tão importante que você fique comigo até o final. Eu sonhei que eu estava num prédio muito alto e muito antigo. Era um prédio onde a minha mãe havia trabalhado no centro da cidade há muitos e muitos anos atrás. Só que nós estávamos dentro do prédio e de repente se formou uma grande rachadura na parede. E em seguida caiu dessa rachadura uma pedrinha. Quando eu e minha mãe vimos isso, a gente decidiu sair do prédio. Esse prédio era um prédio muito antigo. Sabe aqueles prédios de centro da cidade muito compridos, muito altos, tipo arranha-céu? E que tem aquelas ponteiras de para-raio no meio? Era um prédio mais ou menos assim, era muito alto. Nós saímos daquele prédio quando vimos aquela pedrinha cair da parede e a gente foi para o outro lado da rua. Mas no centro da cidade tudo é muito grande, tudo é muito distante. Então a gente se localizou como se fosse a um quarteirão daquele prédio. Então a gente estava bem distante, qualquer coisa que acontecesse com ele não nos atingiria. E nós nos posicionamos de frente para o prédio. Quando nós olhamos para o prédio, nós começamos a observar. Começaram a se formar diversas rachaduras na fachada pelo lado de fora, e eram rachaduras enormes, e delas começaram a cair grandes pedras. Lá embaixo passavam muitas pessoas, centenas delas, que pareciam andar totalmente alheias ao que estava acontecendo. Elas simplesmente não estavam percebendo aqueles pedregulhos caindo do prédio e aquelas rachaduras enormes se formando na fachada. Havia um grupo grande. Eu observei, todas essas pessoas elas estavam vestidas de preto. E essas pessoas elas estavam todas juntas, sabe? E elas andavam sincronizadamente como um grande exército. Mas de repente houve uma grande explosão. E o mais estranho é que parecia que eu estava assistindo de uma TV, porque alguém parecia me mostrar aquelas cenas como se eu tivesse com um videocassete. Aquele antigo videocassete onde você rebobina as cenas, onde você para, onde avança em câmera lenta e daqui a pouco volta na mesma cena. É como se alguém quisesse que eu prestasse atenção em todos os detalhes. Então as cenas iam e voltavam e paravam e iam em câmera lenta e daqui a pouco paravam. Mas de repente ela voltou no momento da explosão. Eu vi a pressão da explosão expandindo, sabe? Como se fosse uma forte onda de calor e foi arremessando todas aquelas pessoas de preto no chão ao mesmo tempo, como se fosse um dominó. Vocês já pararam para prestar atenção no asfalto? Quando está muito quente, que sobe aquele vapor, parecia uma grande onda de vapor quente derrubando, jogando aquelas pessoas todas no chão como um dominó. E aí todas as que estavam passando embaixo do prédio começaram a correr quando viram aquilo. A minha visão em meio àquela multidão acabou se focando numa mulher que estava vestida toda de branco e ela estava um pouquinho acima do peso, ela era meio gordinha, sabe? E a roupa dela era branca. E eu pensava, meu Deus, sai daí, ela não vai conseguir sair disso. E ela atravessava a rua correndo e conseguia sair daquela situação, daquele monte de gente. Tinham centenas de pessoas. Ela era a que menos tinha possibilidade de sair dali, talvez por causa da sua estrutura física, mas ela saiu rapidamente. Mas as pessoas começaram a correr, umas nas direções das outras, sabe? Como se fosse um jogo da velha. Elas faziam assim, só que ao invés de elas fugirem daquela situação, elas se encontravam. E ali naquele meio, ali daquele jogo da velha que elas estavam formando, cada uma vinha de um lado, sabe? Elas se encontravam, se chocavam ali no meio e elas simplesmente não conseguiam sair daquele bololô ali. E o prédio, de repente, desabou inteirinho sobre aquelas pessoas. Embaixo do prédio, no nível da rua, funcionava uma lanchonete.
E quando aquele prédio desabou, eu só conseguia pensar que, meu Deus, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando, distraídas, elas não tiveram nem tempo de ver nada. Elas simplesmente desapareceram no meio do prédio desabando. Elas não tiveram tempo para nada. Elas não tiveram a menor chance de correr e salvar. E de repente eu acordei, muito aflita, muito aflita. Agora eu vou explicar para vocês o que Deus me mostrou através desse sonho, enquanto eu ia rascunhando aquilo que eu tinha sonhado nos detalhes. O arranha-céu são as coisas em que nós depositamos a nossa confiança. Trabalho, ou seja, emprego, dinheiro, finanças, casamento, pessoas, coisas, saúde. Enfim, lembra que de repente se formou uma enorme rachadura naquele grande arranha-céu? Grande arranha-céu é meio redundante, né? Mas tudo bem. Mas se formou uma enorme rachadura naquele arranha-céu? Então, às vezes está indo tudo bem nas nossas vidas. Está tudo caminhando como minuciosamente planejado. Emprego, família, saúde, relacionamento, tudo está indo às mil maravilhas. Afinal, nós lutamos muito com a força do braço. Tudo bem, gente, que o meu não está muito forte, mas não liga para isso. Nós lutamos muito com a força do braço para obter bens, viagens, planos de saúde, casamento perfeito, filhos estruturados, estabilizados, estabilidade financeira e até mesmo emocional, por que não? E tudo isso é lícito, ok? Que fique bem claro, tá? Não é pecado querer essas coisas, nem tampouco ter, pelo contrário, Deus quer nos dar todas essas coisas. Só que de repente começa a aparecer uma rachadurazinha aqui, outra ali, uma pequena fenda que você na verdade não dá muita importância. E então seu marido começa a chegar mais tarde, mas o que tem de mais, afinal ele precisa na força do braço também manter o nosso alto padrão de vida. Um filho que começa a dar respostas meio atravessadas, mas o que tem de mais, né? Afinal, ele nunca fez isso. Deve ter brigado com algum amigo e tá meio irritadinho. Deixa ele, coitadinho. Uma dorzinha no peito que insiste em voltar todo santo dia, mas a gente diz o que tem de mais, deve ser gases. Deixa pra lá. Ou o gerente da sua empresa que de repente ele decide pegar no seu pé porque você tá chegando tarde. Mas o que tem de mais? Eu vou vender no final do mês, vou vender bastante, ele nem vai lembrar que eu me atrasei. Só que aí começa a aparecer uma rachadurazinha aqui, outra ali, abre mais um pouquinho e você descobre que o atraso do seu marido era uma amante. As respostas atravessadas do seu filho é por causa das drogas que seu filho está usando. A dor no peito é um infarte que você vai ter já a qualquer momento. E a pegada no pé do gerente era porque ele queria te mandar embora para colocar o primo dele no seu lugar. De repente, a sua vida desabou de uma vez só na sua cabeça. Embaixo do prédio do meu sonho havia 5 tipos de pessoas. Primeiro, os distraídos. As rachaduras se formando sobre suas cabeças, pedras caindo e eles de boa na maionese, como se nada estivesse acontecendo. Eles são aqueles que não creem em nada. Para eles está tudo bom. Afinal, eles estão nessa vida só a passeio, né? O segundo tipo de pessoa eram os de roupa preta. Eram muitos, um grupo realmente grande. Os de roupa preta eram aqueles que não querem saber de Deus. Os que são declaradamente anti-Deus. Os que não só não creem, mas perseguem aqueles que creem. Alguns podem pensar, André, você está falando dos satanistas. Gente, na verdade não. Depende muito, porque dentre esses também há corações alcançáveis. Os de vestes negras eram, na verdade, aqueles que Deus já sabe que jamais aceitarão a Jesus. Esses foram os primeiros a morrer. E não foi pela queda do prédio,
Foi uma força maior que os derrubou como um dominó, uma força externa, uma coisa grandiosa, poderosa, muito além daquela marcha daquele exército. Foi uma força maior, sabe? Derrubou eles todos como se fosse um dominó, sem a menor chance de vida. O terceiro tipo eram aqueles que corriam em sentido de jogo da velha, que no desespero começavam a correr para todos os lados. Vou acender uma velinha aqui, vou fazer um jejumzinho ali, vou rezar um pouquinho aqui, amanhã vou num batuquinho, alguém vai ter que me responder, né? Afinal, que mal tem? Todos os caminhos levam a Deus. E ficavam batendo cabeça umas com as outras e ninguém conseguia fugir daquele desabamento. Queridos, isso não é crítica a religião nenhuma, tá? Eu só tô contando um sonho e relatando a interpretação que Deus me deu. Eu não tô criticando a religião de ninguém. Não foi para isso que eu vim aqui, tá? Eu só estou relatando o discernimento que Deus me deu acerca do sonho. O quarto tipo de pessoa eram as que estavam na lanchonete, no primeiro andar do prédio. Elas representavam as pessoas que se focam somente no trabalho. Ficam alheias a tudo ao seu redor. Colocam seus trabalhos em primeiro lugar nas suas vidas e acabam negligenciando casa, família, saúde e até mesmo a própria vida, acabando soterradas na sequência de escolhas erradas que fazem. E quando suas vidas desabam, elas nem sabem por que acabaram debaixo dos escombros. O quinto tipo de pessoa era aquela gordinha de roupa branca, a que estava com sobrepeso, lembra? Na verdade, as roupas não eram brancas, mas eram vestes brancas. E o sobrepeso não era gordura, era no máximo muito óleo sim, mas da unção. À primeira vista, ela parecia que não ia chegar a lugar nenhum. Aos olhos humanos, ela definitivamente seria a última que conseguiria sair dali. Afinal, aos olhos dos homens, ela estava fora de forma, um pezinho a mais, pesada demais para conseguir correr o suficiente para se salvar daquele desabamento. Teria um infarto só de tentar. Sabe aquela pessoa que você ouve falando de Deus e você pensa, tadinha, depois que ela entrou para a igreja ficou louquinha, coitada? Pois é, na verdade, ela estava cheinha sim, mas da presença de Deus. Estava cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de azeite, da palavra, da verdade, da vida. Se você rebobinar um pouquinho o vídeo, como Deus estava fazendo comigo naquele sonho, você vai ver que ela foi a primeira a se safar do desabamento. Nós temos um castelo forte, uma torre forte, uma torre à prova de desabamento, à prova de explosões. E a nossa torre forte é o Senhor, a nossa fortaleza. A palavra de Deus, lá em Isaías 26, diz: naquele dia, o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade. Deixem entrar o povo que é fiel a Deus, o que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. Versículo 6. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. No Salmos 46 diz o seguinte, 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem, sua braveza há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a alta voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que eu contei esse sonho para vocês? Por que eu trouxe essa palavra? Quando eu busquei a Deus para saber a mensagem que Ele queria que eu trouxesse para o próximo vídeo, o Senhor me levou em Isaías 26, o primeiro capítulo que eu li para vocês ainda há pouco. E como sempre, antes mesmo de ruminar a palavra, eu já comecei a sofrer, vocês não estão entendendo, porque eu não consigo definitivamente pegar a palavra e transformar numa mensagem para passar para vocês. E do nada, a pastora Alexandra Amâncio, uma pastora que eu amo muito, uma mulher de Deus, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim: Andréia, eu mandei uma pregação para você pelo Telegram, quando você puder dar uma olhadinha, e se Deus tocar teu coração, você envia ela para quem você achar que deve. Eu rapidamente fui ouvir a mensagem da pastora, porque ela é uma mulher de Deus, ela traz palavras ungidas, reveladas, palavras maravilhosas, carregadas de muita sabedoria de Deus. E eu fui ouvir a mensagem. E aquela palavra cheia de revelação, uma palavra maravilhosa. O que eu fiz? Corri para ela. Eu falei: pastora, pelo amor de Deus, me ajuda, me ensina a criar uma pregação, uma palavra, transformar numa mensagem, que eu sofro muito toda vez que eu tenho que fazer um vídeo. Eu tenho uma dificuldade enorme de criar uma pregação com as palavras que Deus me traz. E ela prontamente já foi logo dizendo: a primeira coisa você tem que ver é o tema. E ela já foi explicando, e você busca um versículo para você dissecar aquele versículo, e eu só ouvindo, e aquele negócio dela falar que tem que dissecar o versículo ficou na minha cabeça. E aí eu voltei lá para a palavra, não quis nem saber do estudo. Voltei, já tinha feito um estudo enorme acerca de Isaías 26, não quis nem saber do estudo, voltei lá para a palavra para buscar o versículo-chave para eu poder dissecar aquele versículo. E como vocês viram, Isaías 26, ele fala de um castelo forte, ele fala de uma torre forte, ele fala de demolição. E eu lembrei do sonho. E quando eu lembrei do sonho, eu fui direto escrever aquele sonho, porque eu vi que tinha alguma coisa ali, porque tinha a ver o sonho com a passagem, com o versículo que eu comecei a ler. E por isso eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês. Então, se nós fizermos de Deus a nossa torre forte, a nossa fortaleza, isso significa que nós não vamos passar por aflição, não vamos ter problemas, não vamos ser acometidos por doenças, não vamos ter rachaduras nas nossas vidas. Não, gente, definitivamente não é isso que eu estou dizendo aqui. Não foi isso que eu vim trazer para vocês. Jesus mesmo disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mas tende bom ânimo significa: se esconda em mim, na sua torre forte, quando você te passar por aflição, quando você tiver aflição, porque eu venci o mundo. Você vai vencer essa rachadura. Em mim você vai vencer, porque eu venci o mundo. Esse desabamento você vai vencer, porque a torre forte é Deus. E essa torre, ela nunca desaba. Fica com essa mensagem. Se você gostou, dá um like e compartilha com quem Deus tocar o seu coração.